Bom dia, prezados irmãos, queridos do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez e temos certeza absoluta de que Deus está presente aqui comigo, assim como está presente aí com você, porque Ele disse que quando um coração contrito e humilde e buscasse a sua presença em oração, Ele atenderia, Ele se faria presente. Então, nós temos certeza absoluta de que Deus nessa manhã está com todos nós e, portanto, nós podemos conversar com Ele, podemos nos relacionar com Ele e podemos crescer um pouco mais a partir da nossa comunhão com Ele. Sejam bem-vindos ao Momento Sublime. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre a questão do nosso testemunho, nosso bom testemunho. De vez em quando eu tenho batido nessa tecla porque acho de suma importância que a nossa vida diária, os nossos relacionamentos interpessoais sejam pautados pelo bom testemunho. Porque nós sabemos que queremos que outras pessoas também sejam abençoadas por Deus, sejam visitadas, impactadas pela misericórdia de Deus e, portanto, nós precisamos dar bom testemunho para que, através desse testemunho, as pessoas possam se aproximar do Senhor, que tem nos abençoado tanto. A palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último versículo 31, diz que o apóstolo Paulo estava preso e, entretanto, ele pregava o Evangelho, as pessoas iam lá e ouviam o Evangelho e eram salvas por Jesus Cristo. E diz-nos na parte final que ele dava testemunho sem impedimento algum. Então, ainda que ele estivesse atrás das grades, ainda que ele estivesse preso, ainda que ele estivesse pelas circunstâncias limitado, pelas leis dos homens limitado, ele não via nisso nenhuma limitação. Ele fazia valer o que ele escrevera lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9, dizendo que ele poderia estar preso, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus jamais estará presa. Então nós podemos, mesmo limitados, mesmo dentro dos nossos, das nossas prisões, mesmo diante das quarentenas, do nosso isolamento, nós podemos continuar dando o nosso testemunho. E o nosso testemunho, se estiver baseado na palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, com certeza vai surtir o efeito e os resultados que a palavra de Deus preconiza. Então, nesta manhã, eu gostaria que você pensasse nisso. O que pode atrapalhar o nosso testemunho? Se uma prisão, como diz aqui a palavra, não pode impedir, se as circunstâncias não podem, porque o Deus que nos liberta, nos libertou, e ainda que eu esteja preso pelas circunstâncias, mas a palavra dele, o meu testemunho, podem ser eficientes, então o que poderia atrapalhar o meu testemunho? A falta de fé pode atrapalhar. Muitas das vezes nós deixamos de falar, muitas das vezes nós deixamos de orar por alguém por falta de fé. Não, Deus não vai atender, a causa dessa pessoa é muito difícil, a doença dela é incurável, e isso é falta de fé, isso é incredulidade. Então Deus não atua nessa incredulidade, então não adianta você falar muito, não adianta você se esforçar, porque aí sim haverá impedimento, sério impedimento. Uma outra coisa que atrapalha o nosso testemunho da palavra é o nosso mau testemunho. Palavras ditas fora do tempo, atitudes impróprias para um cristão, relacionamentos impróprios, a mentira, tantas coisas atrapalham o nosso testemunho, a desonestidade. E às vezes, quando a pessoa quer falar de Jesus, quer dar o seu testemunho, esse testemunho é impedido porque o mau testemunho fala mais alto. Então nós precisamos evitar o mau testemunho para que o nosso testemunho, ainda que preso pelas circunstâncias, ele possa produzir o efeito que Deus deseja que ele produza. Uma outra coisa que atrapalha o nosso testemunho é o pecado. O pecado nos envergonha, o pecado nos entristece a Deus e também nos aborrece, causa vergonha, promove a timidez e nós nos sentimos limitados por causa do pecado. Então nós precisamos nos livrar do pecado,
fugindo das tentações, e quando não conseguirmos fugir das tentações e cairmos em tentação e pecarmos, devemos buscar no Senhor através do arrependimento sincero e honesto, buscar o perdão, levantar a cabeça e voltar a testemunhar. Então nós não podemos permitir que o nosso testemunho seja impedido por nós mesmos. Então nós precisamos fazer valer esta palavra do Senhor. As circunstâncias podem nos impedir, as prisões humanas, as leis humanas podem nos impedir, mas o Espírito Santo nos liberta. E esse Espírito Santo que age em nós há de comunicar a verdadeira palavra, essa palavra que não pode ser presa, essa palavra que não pode ser limitada. Ela vai funcionar. E eu tenho certeza absoluta de que Deus pode usar a mim e a você para abençoar muitas pessoas que estão precisando de visitações urgentes. Pense nisso, ore por isso, clame pelo Senhor, confesse a Ele as suas faltas, o seu pecado, levante a cabeça e vamos trabalhar, vamos testemunhar, porque a palavra do Senhor nunca está presa. E ela deve ser proclamada, ensinada, porque ela vai produzir mudanças nas vidas de outras pessoas. Vamos fazer isso? Vamos orar com fé. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele alimente o nosso testemunho e que nós possamos ser mais eficientes nesse dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar junto por esse assunto.